Olá a todos! Hoje leremos o capítulo 9 do livro Teorias da História, de Antônio Fontoura. Espero que aproveitem. Ok, obrigado Fernanda. Olá a todos. Capítulo 9. História cultural e microhistória. A inclusão do conceito de cultura nos estudos históricos permitiu uma ampliação dos temas e uma diferenciação das abordagens em relação ao passado, para além da constatação de diferenças políticas ou econômicas. Historiadores e historiadores passaram a perceber o caráter convencionado e simbólico das diferentes crenças, relações sociais e visões de mundo que organizam as sociedades. A abordagem denominada de microhistória foi uma das formas pelas quais essa ideia originalmente antropológica da cultura foi inserida nos estudos sobre as pessoas e comunidades de outras épocas. Porém, diante da dificuldade de se reconstruir a realidade simbólica de outros tempos, especialmente a partir de documentos históricos muitas vezes escassos, surge a questão da validade do conhecimento histórico baseado no conceito de cultura. Nessa discussão, faz-se necessário debater o que é a verdade para a história, e como essa pode ser obtida. A história cultural. Essa cidade de Calicut é de cristãos, afirmou, em maio de 1498, um dos navegadores que acompanharam Vasco da Gama em sua primeira viagem à Índia. A partir de suas experiências e expectativas, os portugueses interpretaram equivocadamente a nova realidade que encontraram, julgando serem igrejas os templos hindus, e os indianos, que viam pela primeira vez, serem cristãos. Primeiramente, o corpo da igreja é da grandeza de um mosteiro, e no meio do corpo da igreja existe uma torre, e dentro estava uma pequena imagem que eles diziam que era Nossa Senhora. Aqui o capitão fez uma oração e nós todos com ele. Certos homens que servem às igrejas, trazem umas tranças lançadas por cima do ombro e nos deram um barro branco que os cristãos dessa terra costumam pôr nas testas. Velho, 1838, página 55 a 56. A igreja era, na verdade, um templo hindu, e o que os portugueses viram como uma torre seria, provavelmente, uma Dvajastamba, coluna com significados religiosos, erguida diante dos templos. A trança seria a Yajnopavita, uma peça de vestuário de caráter sagrado, e o barro branco, o Vibhuti, cinza produzida por fogo também sagrado e utilizada sobretudo na testa, e sobre a imagem que eles diziam que era Nossa Senhora. Não é possível saber, atualmente, qual divindade efetivamente representava. Na verdade, os portugueses não se aperceberam de sua confusão mesmo diante de diferenças ainda mais óbvias, como certas imagens encontradas no templo, nas quais cada santo tinha 4 ou 5 braços. Velho, 1838, página 55 a 56, estando a capacidade de comunicação limitada a gestos, pois se ignoravam mutuamente os idiomas. Os portugueses interpretaram a realidade a partir dos esquemas que possuíam. De nossa confortável distância temporal, pode-se ter a tentação de sorrir diante do que se imagina ser uma ingenuidade dos portugueses. Mas teriam eles condições de agir de forma diferente? Seus referenciais religiosos fizeram com que projetassem, naquela outra realidade, a experiência que tinham de igrejas, torres e santos, e procuraram adaptá-las da melhor forma possível. E é bom que se diga, é bastante provável que os indianos também não tivessem se saído muito melhor ao buscar entender os costumes e objetivos dos recém-chegados. De que maneira é possível entender historicamente as ações e as ideias dos portugueses? Afinal, fundamentos econômicos, ou diferenças sociais, não parecem oferecer os instrumentos intelectuais adequados para explicar tais comportamentos e, mesmo as diferenças que se apresentaram na interpretação da realidade. Para que a análise de eventos históricos como esse seja possível, faz-se necessário, portanto, a utilização de um novo conceito, no caso, o de cultura. Neste livro, a ideia de cultura já foi mencionada algumas vezes. Vimos, por exemplo, seu uso com Herder,
em conjunto com as concepções do historicismo alemão, discutimos como Edouard Loury e Franz Boas desenvolveram o conceito como parte de uma renovação dos estudos antropológicos, e como se tornou um tema importante dentro da obra de Gilberto Freire, especialmente Casa Grande e Senzala. Porém, será nos anos de 1970 que a história passa a adotar, de maneira cada vez mais intensa, o conceito de cultura como parte integrante de seu próprio repertório teórico. A utilização de uma perspectiva inspirada em trabalhos antropológicos incentivou uma importante renovação dos estudos históricos, por vezes denominada de virada cultural. Dá-se o nome de história cultural a essa corrente historiográfica específica. Saiba mais. Ainda que de forma não sistemática, pesquisadores utilizaram, desde o século XIX, abordagens que podem ser definidas como culturais para a compreensão do passado. O historiador suíço Jacob Burckhardt, 1818 a 1897, centrou-se na ideia de cultura, e ao produzir o seu livro, A Cultura do Renascimento na Itália, semelhante abordagem foi realizada pelo holandês João Huizinga, 1872 a 1945. Para seus estudos sobre a Idade Média, nos anos de 1930, os sociólogos Norbert Elias, 1897 a 1990, e Gilberto Freire, 1900 a 1987, independentemente entre si, construíram análises de sociedades do passado tomando-se em conta perspectivas culturais, e a própria escola de análise produziu análises culturais, como o estudo de Marc Bloch, sobre o toque milagroso dos reis, e o de Lucien Febvre, sobre Rabelais. Porém, os historiadores franceses, que seguirão as concepções de análise, terão preferência pelo conceito mentalidades, ainda que seja um conceito muito semelhante ao de cultura. Embora não seja nem propriamente uma escola histórica, nem uma corrente teórica, a chamada história cultural merece destaque devido ao protagonismo que assumiu nos últimos anos. Afinal, a maior parte dos trabalhos históricos acadêmicos produzidos nos dias de hoje, está de forma mais ou menos explícita, filiada à ideia de cultura, e a utiliza enquanto conceito. Trata-se de um campo de estudos bastante amplo e diversificado, unido pela concepção de que cultura é uma criação humana, e que são convencionados os significados conferidos à realidade a partir de determinados simbolismos construídos. Essa última frase tem 3 ideias importantes que merecem ser detalhadas. Cultura é uma criação humana, são as pessoas, em suas sociedades, que constroem e procuram reproduzir, ensinando às gerações mais novas, por exemplo, suas crenças, valores, concepções a respeito do mundo, costumes e idioma, ainda que, como vimos, não se deve esquecer que biologicamente somos animais, a diversidade das sociedades não pode ser explicada pelo apelo à natureza, como faz, por exemplo, a ideia de raça. Só conseguimos entender a multiplicidade de formas de existência humana se compreendermos que as pessoas construíram, historicamente, seus próprios valores e formas de vida, que passaram a considerar corretos ou adequados, ou seja, que construíram sua própria cultura. São convencionados os significados conferidos à realidade, por exemplo, o que significa o sinal representado na imagem a seguir, figura 1, para o mesmo sinal, diferentes significados. Fonte: shutterstock.com/dinga. Sentir-se ofendido diante desse sinal dependerá de sua cultura e dos valores que lhes foram ensinados desde a infância. No Brasil, é considerado um gesto obsceno, e utilizado especialmente para dirigir ofensas, mas no Japão significa dinheiro, enquanto nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha é um sinal de tudo bem ou ok. Figura 2. Ser considerado belo é um dado profundamente convencionado, ou seja, é cultural. Imagem 1. Em Burma, um país do sul da Ásia, mulheres do grupo étnico Kayan costumavam colocar, desde muito pequenas, anéis em seus pescoços. A cada ano,
mais anéis eram adicionados, fazendo com que seus pescoços parecessem maiores. Na verdade, é a clavícula que se desloca, e, assim, ficarem mais atraentes. Trata-se de um costume que está desaparecendo. Imagem 2. Homens do grupo étnico Daabe, do sul da Nigéria, maquiam-se de maneira especial e dançam na busca por seduzir mulheres para o casamento. Como, em sua cultura, ser belo é ter olhos e dentes bem brancos. Esses detalhes são enfatizados em sua dança. Imagem 3. Justin Timberlake é um cantor e ator estadunidense. Parte de seu sucesso internacional como artista deve-se ao fato de possuir feições do rosto e do corpo que são considerados atraentes segundo o padrão de beleza do Ocidente. Fonte: Wikimedia Commons. Assim, quando se diz que a cultura tem seus significados convencionados, quer-se afirmar que não há nada na união entre o polegar e o indicador que signifique, necessariamente, uma ofensa, ou um simples ok. Trata-se de interpretações criadas por convenção. Esses exemplos podem ser ampliados para questões mais fundamentais das sociedades. É culturalmente convencionado, por exemplo, determinar as pessoas que serão consideradas membros da família, os comportamentos vistos como adequados em relação à sexualidade, os papéis sociais próprios das mulheres e dos homens, a existência ou não de crenças religiosas e suas formas de expressão, a identidade individual e sua relação com a comunidade, as práticas relacionadas ao nascimento, as doenças e a morte. Enfim, as sociedades são construções culturais. Simbolismo. O antropólogo estadunidense Clifford Geertz, 1928-2006, certa vez definiu religião como um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e motivações nos homens, através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral, e vestindo essas concepções com tal aura de fatualidade, que as disposições e motivações parecem singularmente realistas. Geertz, 2008, página 67. Religião seria um sistema de símbolos com determinadas características e funções, definiu Geertz, mas, assim como a religiosidade, outros elementos da realidade poderiam ser definidos como simbólicos, como as relações sociais e as de parentesco, ou o idioma. Porém, o que significa e o que torna o termo símbolo tão importante para a antropologia e, consequentemente, para a história cultural? Vamos procurar uma explicação a partir de um exemplo bastante comum a todos nós. Figura 3. Bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo bastante conhecido. Não é apenas um desenho ou um pedaço de pano qualquer, mas representa ideias de Estado, patriotismo, nacionalismo, identidade, brasilidade, dentre outras. Pode ser classificada enquanto um símbolo, porque é um dado da realidade, que gera determinados significados. Em outras palavras, trata-se de uma coisa que está no lugar de outra. Assim como a bandeira está no lugar do patriotismo, uma caveira pode estar no lugar da ideia de morte, ou uma cruz no lugar de ideias de religiosidade, fé, ou cristianismo. Na definição mais completa de Geertz, símbolo é qualquer objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como vínculo a uma concepção. Geertz, 2008, página 68. Por exemplo, a bandeira é objeto, o nacionalismo que evoca é a concepção. Repare que os símbolos são, eles mesmos, convencionados, são construções dos indivíduos e, portanto, históricos. A ideia de cultura e os estudos históricos. Foram várias as maneiras pelas quais essa compreensão de cultura enquanto uma organização simbólica influenciou, e continua influenciando, os estudos históricos. Vamos analisar, a seguir, algumas de suas contribuições, aprofundamento de explicações para determinados eventos históricos. Um dos vários objetivos do historiador Edward Thompson foi o de recuperar o papel da multidão enquanto agente histórico. Thompson constatou, escrevendo nos anos de 1970,
que os movimentos populares apareciam na historiografia a partir de termos negativos. Era sempre a multidão bruta que destruía, que criava confusões e alimentava costumes bárbaros. Era uma força irracional que deveria ser controlada pelas forças da ordem. Exemplos dessa abordagem podem ser encontrados nos estudos históricos sobre os motins da fome, na Inglaterra do século XVIII, em que distúrbios sociais associaram-se a períodos de grave escassez de alimentos. Na historiografia, aquelas ações populares apareciam descritas com os usuais adjetivos reservados às multidões. Seriam não mais do que atos instintivos e violentos da população movida não por questões racionais ou sob alguma estratégia, mas apenas pela fome. As pessoas eram descritas, portanto, como se fossem bestas. De maneira alternativa, Thompson procurou estudar esses movimentos sociais inserindo-os no período histórico em que ocorreram, recuperando as razões que levaram as multidões a agir como agiam. Além disso, analisando as fontes históricas, descobriu que as manifestações contra a carestia, ou aumento de preços, não tomavam a forma de ações violentas descontroladas. As pessoas não agiam irracionalmente, movidas pelo estômago, simplesmente, como outros historiadores faziam crer. Na verdade, suas ações eram planejadas, muitas vezes não violentas, e repletas de significados e objetivos claros. Isso porque seus atos não tinham como intenção a destruição, mas eram entendidos como recuperação de direitos, ou restabelecimento de uma ordem tida como tradicional. Os preços e a quantidade de alimentos considerados essenciais para o sustento deveriam ter, segundo a população, valores justos. É certamente verdade que os motins eram provocados pelo aumento dos preços, por maus procedimentos dos comerciantes ou pela fome, mas essas queixas operavam dentro de um consenso popular a respeito do que eram práticas legítimas e ilegítimas na atividade no mercado, dos moleiros, dos que faziam pão, etc. Thompson, 1988, página 152. Crises de abastecimento, portanto, seriam quebras dessa moralidade econômica. Significariam um rompimento de direitos considerados antigos e que deveriam ser defendidos. As pessoas possuíam o que Thompson denominou de economia moral, e é por isso que as revoltas não eram, simplesmente, contra a fome, mas algo mais complexo. Tratava-se de manifestações que exigiam retorno a determinada situação prévia, adequada dentro dos parâmetros dessa economia moral, exigências que partiam de uma visão consistente e tradicional das normas e obrigações sociais, das funções econômicas peculiares a vários grupos na comunidade, as quais, consideradas em conjunto, podemos dizer que constituem a economia moral dos pobres. Os desrespeitos a esses pressupostos morais, tanto quanto a privação real, era o motivo habitual para a ação direta. Thompson, 1998, página 152. Esse exemplo foi trazido aqui porque demonstra como o conceito de cultura contribui para construir explicações mais completas para determinados eventos históricos. Ainda que a escassez e a fome desempenhassem papel importante na constituição daquelas revoltas, o fato é que as motivações e as características tomadas por aqueles motins estavam fundadas na violação de determinado costume e tradição das sociedades camponesas, ainda que tenha se tornado conhecido por incorporar as concepções culturais à sua formação marxista. Vale destacar que Thompson achava que cultura era um termo desajeitado, afinal, por mais que auxiliasse na compreensão da realidade do passado como diferente do presente, não permitia que se percebessem os conflitos internos próprios da sociedade, ou seja, parecia que todas as pessoas teriam uma mesma cultura, que era igual para todos, ricos ou pobres. Para um marxista como Thompson, era especialmente problemático um conceito que não levasse em consideração as diferentes posições sociais dos indivíduos. Realizar uma interpretação cultural de atos e eventos do passado. A coisa mais engraçada que aconteceu na gráfica de Jacques Vincent,
Segundo um operário que testemunhou o fato, foi um sedicioso massacre de gatos. Darnton, 1984, páginas 103. Assim começa uma análise, publicada em 1984, pelo historiador francês Robert Darnton, nascido em 1939. Trata-se de um estudo sobre um evento ocorrido na cidade de Paris, na década de 1730, em que os aprendizes de uma gráfica divertiram-se matando os gatos que rondavam a oficina, após a realização de julgamentos simbólicos. Analisando o evento a partir de um testemunho escrito cerca de 30 anos após o ocorrido, Darnton procurou descobrir por que um evento, que para nós seria repugnante, poderia ter sido engraçado para trabalhadores franceses do século XVIII. Para entendermos a piada, ainda que não achemos engraçada, é necessário compreender tanto os significados associados aos gatos, quanto as relações sociais próprias do antigo regime na França, submetidos a uma situação de trabalho que não os permitia rebelar-se, ou revoltar-se abertamente. Os aprendizes gráficos externaram sua insatisfação social, de uma maneira que os impedia de serem punidos pelos seus patrões, realizando uma vingança simbólica, e essa foi dirigida aos gatos por causa dos significados próprios desses animais no período: feitiçaria, orgia, traição sexual, baderna e massacre. Os homens do antigo regime podiam escutar muita coisa no gemido de um gato, o que os homens da rua Saint-Séverin, local onde ficava a oficina em que ocorreu o massacre de gatos em 1730, realmente ouviram. É impossível dizer, só podemos afirmar que os gatos tinham enorme peso simbólico no folclore da França e que a tradição era rica, antiga e disseminado bastante para penetrar na gráfica. Darnton, 1984, páginas 127. Direcionar a vingança aos gatos era uma maneira, portanto, de realizar uma determinada ação social, pois os animais passaram a simbolizar as injustiças que os trabalhadores acreditavam sofrer, e lançaram nos pobres bichos determinadas características que viam nos patrões. Os gatos, como símbolos, evocavam sexo, bem como a violência, uma combinação perfeitamente adequada para um ataque à patroa. A narrativa identificava com la grise, a cinza, sua chatte favorite, gata favorita, matando a gata. Os rapazes a atingiam. Era um assunto importante, um assassinato, que tinha de ser escondido. Darnton, 1984, página 131. Robert Darnton, portanto, procurou explicar um determinado evento histórico por meio de sua contextualização cultural, identificando os significados das ações, a violência simbólica, e dos objetos envolvidos, nesse caso, os gatos. Buscou construir uma interpretação histórica e antropológica do evento, descobrir como símbolos ou convenções são historicamente construídos. Uma das principais críticas ao conceito de cultura é sua dificuldade em lidar com as mudanças, ou seja, quando se procura inserir determinado evento histórico no contexto cultural de determinada sociedade do passado, toma-se a sua cultura como algo estático. É bastante comum que os estudos de história cultural estabeleçam recortes temporais e considerem a cultura como algo imóvel. São, em sua grande maioria, estudos sincrônicos, como veremos adiante, ainda neste capítulo. Figura 4, na primeira imagem, do século XIV, está representada uma cerimônia medieval de homenagem. O homem à esquerda está demonstrando sua fidelidade a seu senhor, colocando suas mãos juntas entre as dele. Segundo o historiador francês Jacques Legoff, esse gesto seria uma das origens da posição das mãos que, no Ocidente, são comumente utilizadas em orações, como mostra a segunda imagem, do artista Albrecht Dürer, 1471 a 1528. Um símbolo associado à fidelidade entre homens foi modificado para significar fidelidade a Deus. Fonte: Universitätsbibliothek, Heidelberg, Alemanha, e Wikimedia Commons. Porém, a cultura é também histórica.
e podem ser realizados estudos para demonstrar que suas convenções, os símbolos, são também construídos, na imagem, ao exemplo de um gesto bastante conhecido no Ocidente. As mãos, postas em oração, importou determinados significados das cerimônias medievais de vassalagem. Saiba mais. Os juramentos de fidelidade eram maneiras comuns, na Europa feudal, de serem estabelecidas alianças entre líderes políticos de diferentes regiões. Tais juramentos, que estabeleciam direitos e deveres tanto do senhor quanto de seu vassalo, eram realizados em rituais, cujos gestos e falas possuíam significados específicos. Historiografia e teoria, sincronia e diacronia. Os termos sincronia e diacronia têm sua origem na linguística, mas acabaram sendo incorporados aos estudos históricos por descreverem duas maneiras diferentes de compreender o tempo histórico e a abordagem do passado. Na análise sincrônica não há preocupação com as mudanças, e as explicações históricas são buscadas nos atos, costumes ou instituições que ocorrem simultaneamente ao evento que se estuda. Já na análise diacrônica, o que se privilegia é a ideia de sucessão e de mudança ao longo de um período. Descritas dessa forma, pode parecer difícil compreender a que se referem, e como se diferenciam as análises sincrônica e diacrônica. Vamos detalhar cada uma delas. Os dançarinos estão em sincronia e os relógios foram sincronizados são duas frases que nos ajudam a compreender a ideia de sincronia. Refere-se a eventos que ocorrem em um mesmo momento. Uma análise histórica que seja sincrônica privilegiará, portanto, a identificação das condições e contextos que aconteceram simultaneamente ao evento que está sendo estudado. Um exemplo de um campo historiográfico que se utiliza muito das análises sincrônicas é a história cultural. Veja o seguinte documento histórico, figura 5, capa da revista Ele e Ela, de 1969. Fonte, reprodução. Se formos realizar uma análise sincrônica desse documento histórico, uma revista de 1969, procurando descobrir, por exemplo, a qual público leitor era dirigida e como selecionavam seus temas, deveremos relacioná-lo a eventos e contextos que existiam simultaneamente à sua publicação. Por exemplo, 1. O título da revista era Ele e Ela, e seu lema, uma revista para ler. A 2. Tratava-se de uma revista dirigida a casais efetivamente casados, na imagem principal da capa. 2. O homem e a mulher são retratados em um momento de intimidade romântica. No momento em que foi publicada, a sociedade brasileira preocupava-se com o alto número de desquites e temia a dissolução familiar. Assim, os artigos e reportagens procuravam estimular o amor conjugal como forma de preservação da família. Os títulos das matérias principais. 3. Reforçam essa ideia. Você pode ser a última noiva do mundo. É o primeiro texto em destaque. Discutia-se, portanto, a crença de que os casamentos estavam diminuindo. Parte das razões do que se supunha o fim das famílias relacionava-se às matérias seguintes. O nu é imoral e beijo. Logo existo. O Brasil apenas iniciava, em 1969, sua participação em uma mudança, própria do Ocidente, nos costumes ligados à sexualidade, denominada Revolução Sexual. A revista, ainda que mantivesse sua referência à conjugalidade, discutia como o aumento da sensualidade afetava, e talvez pudesse ajudar, os casamentos. Tratava-se, por fim, de uma publicação destinada apenas a adultos. 4. E isso se devia também ao contexto político. Com o Brasil vivendo sob a ditadura militar, a censura procurava proibir ou limitar a publicação de temas considerados pelo governo como atentatórios à moral e os bons costumes. Discutir a sexualidade, mesmo que no casamento, estava entre eles. Repare que na análise acima não foi considerada a mudança. Houve uma espécie de congelamento do tempo, como se apertássemos a tecla pause de um inexistente controle remoto temporal e analisássemos a revista e seus temas, sob nosso microscópio histórico, tal qual a brincadeira de ligue os pontos.
Associamos os dados da capa com eventos, processos e ideias que eram próprios à sociedade brasileira do período. Em outras palavras, sincronizamos os temas da revista ao seu contexto cultural mais amplo. Uma análise diacrônica, por sua vez, não pode ser realizada com apenas um documento, pois precisamos compreender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Assim, analisaremos a mesma revista inserindo-a em uma série temporal. Figura 6. Capas da Ele e Ela, entre 1969 e 1977. Fonte: reprodução. Uma análise diacrônica permite que sejam avaliadas mudanças e permanências em um determinado período, como as da revista Ele e Ela, entre 1969 e 1977. Alguns elementos que devem ser notados. Em 1976 o logotipo da revista foi alterado, consequência de um redirecionamento editorial. A partir daquele ano, deixou de ser uma revista para os casais e foi direcionada exclusivamente aos homens. Daí o ele tornar-se bem maior que o ela. Essa mudança foi gradual e pode ser notada nas imagens das capas e nas reportagens. O lema, Revista para Ler a 2, que estava impresso entre o logotipo, desapareceu já em 1974. Os casais somem das capas e passam a ser representadas apenas mulheres, em roupas e poses cada vez mais erotizadas. Mudam, também, os temas das reportagens. Em 74 ainda há discussões relacionadas ao casamento, divórcio. Já estamos preparados para ele, que desaparecerão posteriormente, e serão apresentados apenas temas considerados de interesse masculino, como futebol. Falta um líder para nossa seleção. A primeira vez de Sandra Brea, Fontoura, 2016. A análise diacrônica permite ainda outras conclusões. É possível notar, por exemplo, como as imagens das capas demonstram um gradual afastamento da intimidade romântica, até alcançar o apelo erótico. Na imagem de 1977, sequer é representada uma mulher inteira, mas apenas parte de seu corpo, que é sensualizado. O novo direcionamento masculino da revista é explicitado na valorização sexual do corpo feminino, o que também é um reflexo do aprofundamento das mudanças nos discursos e práticas sexuais próprios da revolução sexual. A análise diacrônica da revista possibilita, ainda, uma constatação política. Foi o enfraquecimento da censura que permitiu que os editores utilizassem, gradualmente, imagens sexualmente mais explícitas nas capas. As análises diacrônicas são as mais características dos estudos históricos. As análises sincrônicas, atualmente bastante comuns, recortam um período e o analisam desconsiderando alterações, e assemelham-se aos estudos antropológicos. É importante notar como variam as informações que podem ser obtidas a partir das diferentes análises. A microhistória, logo no início da obra O Queijo e os Vermes, publicada originalmente em 1976, e escrita pelo historiador italiano Carlo Ginzburg, nascido em 1939, é apresentado o personagem central do livro. Chamava-se Domenico Scandella, conhecido por Menocchio. Nascera em 1532, quando do primeiro processo declarou ter 52 anos, em Montereale, uma pequena aldeia nas colinas do Friuli, a 25 quilômetros de Pordenone, bem protegida pelas montanhas. Viveu sempre ali, exceto 2 anos de desterro após uma briga, 1564 a 65, transcorridos em Arba, uma vila não muito distante, e numa localidade não precisada da carne. Era casado e tinha 7 filhos, outros 4 haviam morrido. Era principalmente moleiro, usava as vestimentas tradicionais de moleiro, veste, capa e capuz de lã branca, e foi assim, vestido de branco, que se apresentou para o julgamento. Ginzburg, 2006, página 31. Qual a relevância, do ponto de vista dos estudos históricos, de se dedicar toda uma pesquisa a uma pessoa comum como Menocchio, que não era um líder político ou religioso de sua região,
e muito menos um dos grandes homens, no sentido dado pelos historiadores metódicos do XIX, o que poderia revelar de interessante sobre a sociedade da região de Friuli, e mesmo de toda a Península Itálica, as ideias de um simples moleiro, o queijo e os vermes, cujos detalhes iremos ver ainda neste capítulo, é uma das obras que marcam o início da microhistória, um modelo de abordagem sobre o passado que procura centrar-se nas ações individuais, e em suas particulares visões de mundo e experiências. Trata-se, portanto, de uma abordagem bastante diferente dos estudos que pretendem analisar sociedades e amplos períodos históricos, como o Renascimento ou o feudalismo. Ao contrário, as abordagens microhistóricas centram-se no espaço temporal ligado à vida dos indivíduos que estuda. Além disso, ainda que seja comum focarem as pesquisas em torno da vida de uma ou de poucas pessoas, não são biografias no sentido tradicional, ou seja, relações dos eventos mais importantes na trajetória de um indivíduo notável, sejam retratando experiências banais ou notáveis. Os textos de microhistória procuram resgatar as vidas de pessoas comuns do passado, e não raramente, desimportantes do ponto de vista político e social mais amplo, a partir de um intenso esforço de pesquisa junto a documentos, pois se quer analisar as experiências individuais de séculos atrás. A microhistória procura recuperar as opções, estratégias, escolhas, concordâncias e discordâncias dos indivíduos dentro da própria época. Enfim, faz uma abordagem que permite discutir as relações que existem entre os indivíduos e as estruturas mais amplas das sociedades em que estão inseridos. O desenvolvimento de abordagens microhistóricas não se tratou, simplesmente, de uma nova perspectiva sobre as fontes ou a narrativa histórica, mas, na verdade, de uma reação contra determinado modelo histórico dominante na Europa, bastante influenciado pelo pensamento francês da Escola dos Annales. Nos anos 1970, o modelo histórico considerado científico era aquele de uma história social preocupada com a coleta e utilização de grandes dados seriais, voltada especialmente aos estudos econômicos e análise de extensos períodos temporais. Referia-se a estudos nos quais a narrativa de acontecimentos era praticamente inexistente, e os textos apareciam recheados de tabelas e listas, organizados a partir dos dados obtidos junto às fontes. No Brasil, esse modelo de história científica, fundado em séries de dados, também foi bastante influente. Nas 3 páginas dessa dissertação, de 1974, que aparecem na imagem, é possível constatar a presença constante de tabelas numéricas. Cabe dizer que esse é um modelo válido de estudo da história, e ainda utilizado nos dias de hoje. Nos anos 1970, reagiu-se contra o fato de ser esse o modelo dominante, que praticamente excluía outras abordagens que eram classificadas como não científicas. Esse era o modelo dominante de história contra o qual a microhistória, entre outras perspectivas historiográficas, passou a reagir a partir dos anos de 1970. Figura 7. Estudo histórico dos anos 1970, centrado na demografia. Fonte: Cubo, 1974, página 43 a 45. Dentro desse modelo de abordagem historiográfica ampla e serializada, os indivíduos são esquecidos. Não há ações individuais relevantes, busca por motivações, descrição de atos, paixões ou crenças. Havia especialmente dados numéricos, que refletiam conceitos amplos e generalizantes como população, natalidade, economia. Já vimos que esse modelo histórico teve sua própria razão de ser. Era uma reação ao modelo metódico centrado na ação dos grandes homens, mas que, na busca por superar uma escola histórica considerada ultrapassada, acabou, ela mesma, esquecendo-se das pessoas. A microhistória foi uma das maneiras de se recuperar os indivíduos e suas ações dentro das análises históricas, reconstituí-los enquanto agentes históricos, destacando sua autonomia e identificando como influenciavam a sociedade em que viviam.
2002. Essa é a conclusão possível de ser obtida pela leitura, por exemplo, de O Queijo e os Vermes, de Ginsburg, em sua análise do moleiro Domênico Scandella, ou Minóquio. Minóquio foi preso pela Inquisição, acusado por crimes de heresia, e os próprios documentos produzidos durante o processo foram as fontes primárias utilizadas por Ginsburg em seu estudo. Ficou evidente que, ainda que fosse apenas moleiro, Minóquio possuía uma boa educação e acesso a um conjunto relativamente amplo de livros, e, mais do que isso, não apenas procurava interpretar o que lia, mas reelaborava aquelas informações, na construção de suas próprias e originais ideias que eram vistas como perigosas, segundo os dogmas da Igreja Católica. Por exemplo, foi assim que descreveu como teria nascido o cosmos. Eu disse que segundo meu pensamento e crença tudo era um caos e de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem os vermes, e esses foram os anjos. A Santíssima Majestade quis que aquilo fosse Deus e os outros, anjos, e entre todos aqueles anjos estava Deus, ele também criado daquela massa. Naquele mesmo momento, Ginsburg, 2006. Página 97. Por meio dos textos inquisitoriais, e recuperando, na medida do possível, as concepções de Minóquio a respeito do universo, o historiador Carlos Ginsburg procurou compreender, em primeiro lugar, quais eram as crenças populares, na região de Friuli, hoje, norte da Itália, do século XVI. Foi possível constatar, por exemplo, como a ortodoxia católica havia sido readaptada e reinterpretada pela população em razão de suas próprias visões de mundo. Além disso, Ginsburg procurou resgatar as obras lidas por Minóquio, compreender como as leu e as reinterpretou, de forma a construir aquela particular visão da formação do universo que tanto ofendeu os oficiais da Igreja Católica. Durante muito tempo acreditou-se que existia uma separação clara entre uma cultura erudita, valores, costumes e gostos próprios das camadas privilegiadas da população, e uma cultura popular. Porém, Ginsburg, como resultado da própria pesquisa, procurou demonstrar que vários eram os elementos culturais que circulavam entre camadas sociais diferentes. Membros da elite consumiam elementos da cultura dita popular, e membros do povo, como o próprio Minóquio, tinham seu próprio acesso a obras consideradas eruditas, definindo conceitos, circularidade, influência recíproca que informações, costumes ou ações criados para a cultura erudita exercem na cultura popular, e vice-versa, ou seja, dados culturais circulam entre as camadas sociais, influenciando-se mutuamente. Em pesquisas como essa, deve-se tomar especial cuidado com as fontes primárias e sua análise. Não se pode, por exemplo, considerar que o depoimento de Minóquio expressasse a pura verdade do que pensava, em primeiro lugar, porque estava sendo investigado, e isso poderia levar as pessoas a falar o que lhes convinha, visando melhorar sua condição diante de seus julgadores. Em segundo, todas as informações de que dispomos das ideias do moleiro são de uma única fonte, os próprios inquisidores, que certamente selecionavam do que ouviam as partes que melhor contribuiriam para a condenação ou absolvição, reinterpretavam as afirmações de Minóquio em função das próprias crenças e de seus interesses na perseguição da heresia. Uma das maiores provas, aliás, de que os documentos inquisitoriais não são neutros é que Minóquio acabou sendo condenado e executado, pelo exemplo desse moleiro, um dos mais significativos do uso da microhistória. Pode-se demonstrar como as pessoas, ainda que vivendo sob determinadas estruturas sociais, econômicas e culturais, possuem uma margem de atuação, ou seja, conseguem agir com relativa autonomia. A forma como vivem e as maneiras como pensam o próprio mundo não sofrem determinações econômicas, políticas ou sociais. Há sempre espaço para a agência, o paradigma indiciário, contrapondo-se ao modelo considerado científico da história social fundada em séries de dados, tabelas,
gráficos e números, e profundamente vinculado à economia. O texto de Ginsburg procurou construir um conhecimento histórico narrando detalhes da vida de Menóquio e analisando, sincronicamente, suas crenças, como conhecimento disponível culturalmente à época. Dessa forma, Ginsburg produziu uma análise que destoava do modelo padrão de história produzido àquela época. 3 anos após O Queijo e os Vermes, ou seja, em 1979, o próprio Ginsburg publicou um artigo denominado Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, Ginsburg, 2011, em que procurou demonstrar os fundamentos de seu método de pesquisa histórica e a validade de seu conhecimento. Segundo Ginsburg, historiadores e historiadores trabalhariam de maneira semelhante a Sherlock Holmes, por meio de pistas, ou seja, indícios. Tanto detetives quanto historiadores procurariam reconstruir determinada realidade. Seria um modelo de produção de conhecimento compartilhada também com médicos, que pretendem realizar diagnósticos a partir de pistas dadas pelo corpo, os sintomas, ou caçadores, que leem o ambiente para identificar quais são os animais próximos e sua localização. Essa maneira específica de produção de conhecimento Ginsburg denominou de paradigma indiciário. Assim, ainda que o texto histórico seja apresentado de uma forma narrativa e, por isso mesmo, bastante influenciado pelos interesses da historiadora ou do historiador, a pesquisa produziria um conhecimento válido, tanto quanto serão válidas as conclusões de detetives, médicos ou caçadores. A busca por pistas, a organização das informações em uma explicação coerente e a contraposição dessas informações contra um corpo de conhecimento estabelecido, as fontes, a escrita do texto histórico e historiografia, garantiriam a legitimidade da história. Historiografia e teoria, a verdade na história. O que Ginsburg descobriu e concluiu a respeito de Menóquio, utilizando-se de seu método do paradigma indiciário, seria, portanto, um conhecimento historicamente válido. Mas pode-se dizer que ele descobriu a verdade a respeito daquele pobre moleiro do século XVI, e, ampliando ainda mais a pergunta, é possível a história, de alguma maneira, produzir um conhecimento que seja verdadeiro? Uma discussão completa a respeito da veracidade do conhecimento histórico deveria seguir uma discussão filosófica que respondesse à questão: o que é a verdade? Ou, ao menos, de forma mais específica, o que forma a verdade científica? Como pode ser constatada? Quais os parâmetros que deveria atingir? Entre outras questões semelhantes. Devido à extensão de tal debate, não totalmente resolvido pelos próprios filósofos, aliás, discutiremos aqui algumas questões específicas ligadas à prática histórica. A ideia da busca pela verdade nos estudos históricos relaciona-se com praticamente todas as escolas de pensamento que vimos até esse momento, desde Heródoto, passando por Isidoro de Sevilha, alcançando ranqueos metódicos. Encontramos pensadores que procuraram diferenciar história e ficção, ou tentaram descobrir o que realmente aconteceu no passado. Essas disposições são, atualmente, vistas como ingênuas, pois partiam da crença de que seria possível diferenciar, de forma absoluta, a verdade da mentira, nos relatos sobre o passado. Como veremos, historiadores e historiadores da atualidade trabalham com a ideia de que as verdades históricas, como, provavelmente, todas as demais, serão sempre restritas aos problemas que procuram resolver, além de provisórias. Faz parte da trajetória de todo conhecimento rigoroso ser, em determinado momento, substituído por explicações mais abrangentes, especialmente a partir do século XIX. Porém, a questão da verdade esteve ligada a outro conceito, o da objetividade. Para aqueles estudiosos, ser um historiador objetivo era a condição necessária para a produção de um conhecimento que fosse verdadeiro. Só assim as fontes falariam por meio dos historiadores, permitindo que esses enunciassem fatos a respeito do passado que seriam irrefutáveis. Ainda este livro,
Iremos abordar esses dois temas. A seguir, discutiremos o tema da verdade e, no capítulo seguinte, finalizaremos esse debate abordando a possibilidade de construção de um conhecimento histórico que seja objetivo. Em primeiro lugar, é importante esclarecermos que não existe a verdade histórica, ou apenas uma grande verdade oculta, que pode ser descoberta por historiadores e historiadores. As filosofias teleológicas, como o marxismo, por exemplo, por vezes caem no erro de afirmar que descobriram a lógica das mudanças sociais como um todo, como se isso fosse possível, ou sequer existisse. O apocalipse, a democracia liberal ou o comunismo não são, como pregaram diferentes pesquisadores, ao longo do tempo, o fim da história, o caminho para qual se dirigem naturalmente as mudanças sociais, e não revelam a verdade fundamental de tudo o que aconteceu em todos os tempos até hoje. Tendo-se consciência desse problema, de que maneira afirmações verdadeiras podem ser apresentadas em textos históricos, observe o documento abaixo. Figura 8. Cartão que os membros do CCC enviavam a quem queriam amedrontar. Fonte: Abreu, 2016. O Comando de Caça aos Comunistas, ou CCC, era um grupo de extrema-direita, responsável por atentados contra opositores do regime militar no Brasil, especialmente aqueles que consideravam comunistas. Atuou no final dos anos 1970, e era formado, muito provavelmente, por agentes da repressão, agindo de forma ilegal. Cartões, como o que aparecem na imagem, eram impressos e enviados a pessoas como forma de intimidação. Como sabemos que essas informações são verdadeiras? Porque há uma correspondência entre o que percebemos do mundo e a realidade. Isso pode parecer muito abstrato à primeira vista, e mesmo irrelevante, mas não é. Como veremos no último capítulo, há filosofias que afirmam, exatamente, que não temos acesso à realidade, ou seja, que o que vemos, ouvimos, saboreamos, não corresponde, necessariamente, ao que existe no mundo. A ideia de verdade em história passa, portanto, por esse princípio filosófico básico. Existe uma correspondência entre o que percebemos pelos nossos sentidos e a realidade. Se uma quantidade razoável de pessoas afirmar que o rio Itiberê atravessa a cidade de Paranaguá, no Paraná, e se pode identificar um rio, em Paranaguá, com o nome Itiberê, consideraremos que aquelas pessoas falam a verdade. Isso é fundamental para a história, pois a realidade torna-se o parâmetro para a verdade. Se eu disser que o CCC era a favor dos comunistas, eu estarei mentindo. Afinal, a afirmação CCC é a favor do comunismo, e os dados da realidade, o cartão do CCC, que usamos como documento histórico, não coincidem, porque concordam com as fontes primárias. A grande maioria das pessoas que analisar o cartão enviado pelo CCC constatará, por exemplo, que pelo documento o grupo se colocava como anticomunista, e que utilizava de linguagens e imagens que evocavam violência e morte. Se vários dados da realidade, as fontes, nos dão essa informação, podemos afirmar que tende a ser verdade afirmar que o CCC era anticomunista. Os dados da realidade, ou seja, as fontes, comprovam a afirmação. Há novamente correspondência entre realidade e afirmação, porque podem ser corroboradas por diferentes documentos, se a realidade que fundamenta a verdade, e se é um número grande de dados da realidade, no nosso caso, de fontes primárias, que concordam com determinada afirmação, ela também tende a ser verdadeira, porque podem ser constatadas por outras pessoas que consultem os mesmos documentos. Toda verdade histórica será sempre provável. Porém, quanto maior for o número, tanto de documentos, fontes primárias, quanto de pessoas que, analisando-os, chegarem às mesmas conclusões, historiografia, maior será a probabilidade de que aquelas afirmações sejam verdadeiras. Diante de tudo isso, devemos entender que há limitações às verdades que podem ser enunciadas nos estudos históricos.
O que se pode almejar descobrir a partir dos documentos serão apenas verdades parciais e sempre limitadas ao contexto de determinada pesquisa histórica. Aqui, retornamos a um ponto que já abordamos algumas vezes no livro: a ideia de que, em história, deve-se responder a questões, ou resolver problemas que são eles mesmos históricos. As respostas encontradas nas pesquisas de historiadoras e historiadores, se fundamentadas em fontes, além de seguirem corretas teoria e metodologia, tendem a ser verdadeiras. Entretanto, serão sempre verdades limitadas, restritas às questões específicas da pesquisa, da teoria prática. Observe, a seguir, as capas de revistas publicadas no Brasil, no ano de 2012. Figura 9. Capas de revistas publicadas no Brasil em 2012. Fonte, reprodução. A partir dessas fontes, e de outras semelhantes que você desejar utilizar, iremos realizar algumas atividades práticas associadas à história cultural. Mas, antes, é necessário que você reflita sobre as seguintes questões. 1. Nas 3 revistas, a principal notícia das capas é o emagrecimento, porque na sua opinião, o tema do emagrecimento é importante para ser tão comum. 2. Segundo a medicina, a obesidade está relacionada a problemas de saúde. Porém, em nenhuma das capas a questão do emagrecimento é ligada à saúde. Por qual razão, então, as revistas estão incentivando o emagrecimento? 3. Quais as semelhanças que você pode encontrar nas 3 pessoas que aparecem em destaque nas capas destas revistas? Considere elementos como idade, gênero, cor da pele, peso, tipos de roupas. Vamos agora realizar 3 atividades diferentes, que envolvem conceitos e métodos que discutimos neste capítulo e estão relacionados à história cultural. Exercício de análise sincrônica. De que maneira você poderia associar as imagens e os textos, presentes nas capas da revista, com a sociedade brasileira? Seu objetivo, aqui, é contextualizar as informações presentes nas 3 publicações. Procure considerar ideais de beleza, mercado editorial, individualismo, preconceitos sociais e raciais, entre outros fatores que achar relevantes. De que maneira a revista reflete a sociedade em que foi produzida? Exercício de microhistória. Imagine que você é seu próprio objeto de pesquisa histórica. O que existe, em sua casa, que reforça ou contradiz as ideias de beleza defendidas por essas publicações? De que maneira a sua vida e os produtos que você consome participam dos ideais a respeito do corpo, socialmente difundidos em nossa época? Exercício de análise diacrônica. Compare as capas daquelas revistas com o seguinte anúncio, publicado originalmente na revista Jornal das Moças, em 28 de agosto de 1940. Tratava-se de uma revista com reportagens, artigos, propagandas, voltados principalmente ao público feminino. O que permaneceu e o que se modificou? 1. Em relação aos ideais de beleza é 2. Nas imagens utilizadas nas propagandas, comparando-se esses 2 momentos históricos. Figura 10. Propaganda Jornal das Moças. Fonte: Hemeroteca Biblioteca Nacional. Síntese: o conceito de cultura vem influenciando de maneira importante os estudos históricos. Na análise das condições sociais de outras épocas, é importante considerar quais os referenciais culturais que as pessoas seguiam, o que consideravam importante, no que acreditavam e em quais valores fundamentavam suas decisões. Assim, pode-se melhor entender as razões de seus atos, evitando-se, inclusive, o anacronismo, pois não se julgará o passado a partir dos valores do presente. Por sua vez, a microhistória demonstra que recuperar elementos essenciais do quadro cultural do passado auxilia na interpretação das ações dos indivíduos de outros tempos. Obrigado e até o próximo vídeo. Este vídeo foi feito apenas com o intuito de estudo, sendo do autor do livro todo e qualquer direito autoral. Obrigada por assistir, espero que você tenha gostado e até a próxima.